Beleza, vamos lá. Deixa eu correr. Eu vou fazer o seguinte, vamos gravar aqui a resolução completa da Unicamp 2026 de Física, tá? Primeiro de Física, matemática fica um pouco mais complicado porque são mais questões, né? Mas dá pra fazer também, se quiser dá pra fazer também. Vamos lá. Questão número 8 de Física aqui da Unicamp 2026, né? Que foi aplicada hoje, 2025. Perfeito? Vamos ler. A uniformidade da temperatura em um ambiente refrigerado depende, além do bom funcionamento do aparelho, de ar-condicionado, de uma instalação adequada, blá 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 blá. Enfim, é um textinho aqui que vai só te enrolar. O que ele quer é o seguinte, é que você analise as afirmativas 1, 2, 3 e 4 sobre os mecanismos de transferência de calor, que é a condução, convecção e irradiação. Perfeito. A gente sabe todos esses mecanismos, né? Bom, condução, se a gente for relembrar aqui, condução é aquele lá que precisa do meio material, convecção é aquele lá que é por fluidos ou correntes, que fluidos que formam lá correntes de convecção, perfeito. E as correntes de convecção, a gente tem sempre uma corrente mais quente, uma corrente mais fria. Tem sempre que ter massas, né, de fluidos, uma mais quente, tá bom? E uma mais fria, né? E aí a mais quente está lá em cima, ela vai... Não, desculpa. A mais quente, ela vai ter um volume maior, vai ter uma menor densidade. Então ela vai ficar lá então ela fica, em teoria, mais lá em cima, né? E a mais fria fica lá embaixo, porque ela é mais densa, tá bom? Só que, por exemplo, sei lá, numa situação a gente teria, por exemplo, a gente poderia fazer o seguinte, em uma situação em que a corrente fria está em cima e a corrente e a, bom, a massa de ar, né, o fluido frio está em cima e o fluido quente está embaixo, haveria essa corrente de convecção, porque o quente ele sobe e o frio ele desce. E aí é isso que é a corrente de convecção que vai formar, né? O frio descer e o quente subir, enfim, forma lá a corrente de convecção, tá bom? É isso. E radiação, que é por onda eletromagnética, que pode propagar no vácuo. Mas vamos lá, as alternativas que a questão quer. Alternativa 1. A transferência de calor por condução térmica pode ocorrer tanto no vácuo quanto no meio material. Errado. Dá para anular já essa daqui, ó. Não ocorre no vácuo. Lembra, condução, por que condução só ocorre em meio material? Porque condução é transferência de partícula para partícula. Ou seja, se no vácuo não tem matéria, no vácuo não tem partícula. Então, se condução é aquela história. Se não tem o pré-requisito para existir, não existe. Né? O pré-requisito para existir condução é ter partícula, porque aí passa de uma partícula para outra. Se não tem partícula, não existe. Então essa daqui está falsa. Tá? Então, 1, falsa. 2. A taxa de condução de calor, ou seja, que a gente vai estar falando do fluxo de calor, que é determinado pela lei de Fourier, que é essa daqui, ó. ΔT sobre E, em uma barra, não depende da diferença entre as temperaturas de suas extremidades. Errado. Olha aqui para a lei de Fourier. Você tem o fluxo de calor, né, o que ele chamou ali de taxa de condução, essa letra grega aqui. E olha só, ela depende, e obviamente, e depende bem, né, pela fórmula aqui, você repara que é evidente. Cara, ela depende da variação de temperatura. Ela está bem relacionada com a variação de temperatura. Inclusive, eu acho que está diretamente proporcional, né? Se a variação de temperatura aumentar, o fluxo de calor aumenta. Então, isso aqui também está errado. Então, seria não depende? Não, depende sim. Isso aqui está errado, ó. O erro está aqui. Se colocasse depende, estaria certo. Então, ali está o erro. Bom, com isso daqui a gente já conseguiria marcar nossa alternativa, né? Porque só tem duas que falta a gente analisar e nas respostas só vai ter duas corretas, né? Então, seria a letra D, 3 e 4. Mas vamos analisar por que elas estão corretas, tá bom? Vamos lá. A convecção consiste no transporte de energia térmica, perfeito, de uma região para outra por meio do deslocamento de uma massa de fluido. Exatamente, convecção é fluido, né? É como eu falei, convecção é corrente de ar, corrente de água, é massa de fluido que forma a corrente de convecção, tá bom? Então isso aqui tá certinho. Realmente é isso. A transferência de calor por radiação pode ocorrer tanto no vácuo quanto em um meio material. Sim, porque a transferência. Por que isso acontece? Porque a transferência por radiação é por onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, se você estudou direitinho, é uma onda que se propaga tanto no vácuo quanto no meio material. Então ela pode sim ser propagada no vácuo. Ou seja, 4 também está correta. E aí a gente só fica com uma alternativa para marcar. Obviamente, 3 e 4 estão corretas. Marca lá, letra D, e vai ser feliz, tá bom?